CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e é com muita alegria que a gente está aqui hoje, a convite dos nossos, eu ia dizer assim, queridíssimos amigos, mas é isso mesmo, queridíssimos amigos do Espiritismo.net, para participar desse bloco 2, cujo tema é Espiritismo e a Religião Contemporânea. Então, eu gostaria de chamar para subir os nossos palestrantes, nossa querida Ana Tereza Camasmi, por favor. Bem-vinda. E chamar o nosso querido Rafael Siqueira. Bem-vindo. Antes de nós iniciarmos, então, as falas, nós vamos chamar... Só um minuto. Queria chamar Alan Mitchell para falar para a gente sobre o trabalho que ele realiza sobre livros infantis. Por favor. Boa tarde a todos. Todo mundo renovado? Cheio de energia? Esse módulo de agora promete. Pessoal, meu nome é Alan Mitchell, alguns de vocês já conhecem o nosso trabalho. Eu vou começar bem rapidinho. Quem aqui já ouviu falar, conhece a Turma da Mônica? Levanta a mão. Jesus, só todo mundo assim? Tá bom, eu acredito que vocês conhecem. Mas só para a gente ter certeza, para não ficar nenhuma frase, nenhuma palavra um pouco meio assim, diferente. Quem é aquela garota que usa vestido amarelo? Qual é o nome dela? Magali. Qual a principal característica da Magali? Comilona. Não fui eu que disse, foram eles, tá? E aquele rapazinho de camisa quadriculada, e o short vermelho? Cascão. Qual a principal característica dele? Não, não gosta de tomar banho, sujeira. E aquele garoto de cabelo espetado, camisa verde? Quem é? Qual a característica principal dele? Brigar com a Mônica. Ele é inteligente? Muito inteligente, né? Bola planos infalíveis, que nunca são tão falíveis assim. Sempre falham. Interessante isso. Mas ele fala helado e apronta muito. Muita gente fala, ele fala helado. Ele fala muitas brincadeiras também. Apronta muito, né? Eu testei falar igualzinho a ele. E aquela garota de camisa de vestido vermelho, quem é? A Mônica. Cuidado que vocês vão falar. Qual a principal característica da Mônica? Dentuça. Brava. Isso é bullying. Bullying no Congresso Espírita, não pode. Mas que bom que vocês conhecem. Os livros com a Turma da Mônica, com temas espíritas, já são um total de 10. Né? Eu e o Luiz Ru escrevemos esses livros. Os livros estão aí disponíveis para vocês conhecerem. São livros em 10 títulos, com mais de 400 mil exemplares vendidos. Atinge muitos corações e nós ficamos, obviamente, muito felizes por sermos intermediários desse trabalho. E o que mais importante é que esse trabalho toque e alcance o objetivo, que é divulgar a doutrina espírita de uma forma leve e divertida para os pequenos, para que desde cedo a gente possa apresentar para eles aquilo que a gente se encantou, a mensagem da doutrina espírita, o evangelho, que é o tesouro de Jesus, que chega até nossos corações. Então, se a gente ama tanto os pequenos, é obviamente que a gente vai querer apresentar para eles. Então, a gente fica muito feliz. Mas eu vou falar que existem muitos outros livros, não só esses 10 que a gente falou. Muitos autores diferentes, muitas editoras que trabalham com temas incríveis e muito importantes. Eu poderia tomar todo o espaço do Congresso só falando dos títulos e quanto eles têm feito diferença na vida de tantas famílias. Mas eu vou tocar em 2, só para a gente ter uma ideia.
Nós somos seres inteligentes da criação, nós somos os espíritos. Muitos de nós utilizamos recursos diversos para falar com as crianças. Eu trouxe aqui um dedoche que uma amiga lá de Salvador trouxe. Nós somos seres brilhantes como uma estrela, só referência. Mas toda vez que a gente se prepara para reencarnar no planeta, acontece uma coisa incrível. O planeta nos oferece uma matéria. Essa matéria que vai constituir o formato do corpo que nós vamos receber. Então, assim como o nosso amigo Perito, ele tem um formato que a gente conhece, que é 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. E assim permite que a gente tenha esse formato aqui, parecido com o livrinho do Perito. Então, o recurso do livro permite que a gente possa falar diversos temas. Assim como os livros que nós conhecemos, né? Inclusive aqui, Palavras para a Alma, da nossa amiga Ana Teresa Camasmi, nos permite ter uma visão ainda mais profunda ou de uma dinâmica diferente para compreender melhor um assunto que já está lá nas obras básicas, muitas vezes. Então, a gente consegue se conectar cada vez mais. E o livro, a constituição de um momento de leitura, é um momento de conectar com as crianças. Porque eles estão tão conectados hoje em dia. Nós também estamos tão conectados, mas nem sempre é para aquilo que a gente deseja. Tem outras vontades, né? Mas quando a gente nasce em outro planeta, eu brinco com as crianças. Quando a gente brinca com as crianças, a gente fala que, dependendo do planeta, a gente tem corpos diferentes, né? Então, eu mostro para as crianças, se eles me entenderem, vocês podem ter um corpinho perispiritual um pouquinho diferente também. Coisa bonitinha. Ó, 4 bracinhos. Isso vai variando, obviamente. Então, a dinâmica do texto, a dinâmica da leitura pode permear a gente entender várias coisas de forma diferente com as crianças, com os jovens. Um homem australiano, o Don Mitchell, ele morava de frente a uma rua que era um ponto famoso por suicídio. E ele veio nessa rua, em frente a essa rua por mais de 50 anos. Dom conseguiu salvar mais de 160 pessoas de cometer esse ato. Simplesmente iniciando a conversa e convidando as pessoas para tomar um chá em sua casa. Bons livros, existem diversos temas. E eles precisam fazer isso aí, trazer bons exemplos. Eu espero que a gente tenha uma ótima continuidade de evento. Obrigado. Então, quem me perguntou está no estande. Olha, então, uma boa tarde a todos, novamente. Quem chegou depois que os nossos expositores já estavam aqui em cima no palco? Levanta a mão. Então, vamos fazer uma coisa de neurociência? Todo mundo, vocês topam? 1 minuto só. A gente levanta. Ah, sim, levanta. Todo mundo põe o celular no silencioso, a não ser que tenha uma urgência muito urgentíssima. Isso. Agora que a gente está de pé, a gente vai sentar como quem realmente chegou. Eu cheguei. Eu não estou vindo correndo aqui para depois sair, não. Eu cheguei para este bloco. Pronto, nós chegamos. Nós não precisamos ter outras preocupações nesse momento. E a gente vai, nesse momento, tentar desligar, com muito carinho e amor, o obsessor eletrônico, que é o nosso celular. Ele é tão amoroso com a gente que ele é possessivo, ele quer ocupar o nosso tempo, nossas mãos. Então, se a gente, nesse momento, não tem uma urgência, a gente pode desligar e quando terminar, todas as nossas mensagens vão estar lá nos esperando e nós teremos aproveitado esse minuto juntos, que com certeza a Ana e o Rafael prepararam com muito carinho para nós estarmos aqui. Então, eu vou chamar a nossa querida
Ana Tereza Camasmi, do Rio de Janeiro, que nos trará reflexões acerca do espiritismo, família e afetividade. Ana querida, você tem 25 minutos. 25 minutos. Presta atenção para a pessoa aqui. Mas olha, eu facilitei. Sem Você vai me avisar. Eu tenho que botar meu celular aqui para poder contar o tempo. Bom, minha gente. Obrigada. Sentiu a autorização? Então, antes de eu começar a fala, só para que depois eu vou me esquecer, lá no nosso lugar de vendas dos livros e das coisas, aquele livro que vocês já conhecem meu, que é o Palavras, está lá. Aí eu vou sair daqui, eu vou lá autografar para quem quiser. Quem quiser só dar abraço e beijo também pode ir, não precisa comprar o livro. E eles também trouxeram um livro que eu editei pela Federação Espírita de Goiás, junto com outros autores. Todos os capítulos são sobre o amor. Muito gostoso, está muito bom esse trabalho aqui, eu gostei demais. E aqui tem a palestra de maior audiência que eu tenho no YouTube, que é o Amor a Si Mesmo. Então, é um texto que, particularmente, eu gostei muito. Bom, minha gente, vamos conversar sobre família, que é um tema que sempre traz palpitações para a gente. Mas antes eu gostaria de lembrar que nós estamos no evento espírita. Então aqui nós estamos banhados, estamos mergulhados num clima espiritual, que se a gente se concentrar um pouco, a gente consegue perceber a presença dos espíritos amigos que apoiam e cuidam de todos os trabalhos que se ocupam da divulgação da doutrina e do cuidado com todos nós. Então aproveitem, né? O mais importante do que vocês estão escutando, que depois vocês esquecem o que a gente falou aqui, mas aproveitar esse momento. E é diferente a gente assistir aqui presencialmente de a gente assistir em casa. Aqui a gente sente no nosso corpo, né, essa sensação boa de proteção. Então vamos aproveitar. Toda vez que a gente fala de família, e eu falo de família em muitos encontros espíritas, eu penso, gente, esse assunto não acaba. Tem sempre um assunto para falar de família. Nunca vai acabar falar de família. Porque se a gente pensar bem, a maneira como hoje a gente entende família, não é como se entendia família no século XX, não é como se entendia família no século XIX, XVIII, XVII e por aí vai. Significa dizer que as constituições familiares, as funções da família, a finalidade da família, acompanha todas as transformações que o homem vai se abrindo para poder ter. Então, quando a gente começa a entender isso, para a gente poder compreender a nossa família, a gente precisa olhar para o contexto da nossa família. Então, às vezes, algumas pessoas falam para mim assim, mas quando eu morava com os meus pais, eu nunca vi meus pais se abraçarem. Eu nunca vi meus pais se beijarem. Não, na nossa casa ninguém fazia isso ou fazia aquilo. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente está pegando uma família de outro século, porque eu nasci no século passado. Então, pegar uma família de outro século, colocar ela aqui agora e submetê-la aos padrões do século XXI. Vai perder. Então, quando a gente vai entendendo isso, que para a gente poder olhar para a nossa família e compreender quais os benefícios que essa família me trouxe e quais os desafios que eu vivi nela, eu preciso devolver, nessa minha perspectiva, o contexto no qual a minha família nasceu e se formou. Porque a sua família de origem, ela não começa no seu pai e na sua mãe. E para o seu pai e sua mãe serem seu pai e sua mãe, foi a junção de duas famílias. E talvez tenham sido de séculos diferentes. E aí eu fui olhando os séculos anteriores, fui vendo como é que eram as famílias no século XX, no século XIX, eu fui andando para trás, e olha que coisa interessante. Só no século XVI, e a gente começou a olhar para as crianças. Até o século XVI não se olhava para as crianças. Morria tanto, o índice de mortalidade era tão alto,
que os adultos não tinham muito apreço nem muita vinculação. Então começavam a vincular depois de um tempo em que elas já tinham saído da zona de perigo, digamos assim, e iam continuar vivas, e aí sim começava a fazer parte da família. Vejam que coisa. Então, para se olhar para a criança, quantos séculos foram necessários para olhar para a criança? Porque até então, criança era adulto em miniatura. Então, não se olhava para a criança como se a criança tivesse e precisasse de algo diferente do que os adultos precisam. Para você ter uma ideia, quando se tomava banho, que eram em tigelas grandes, a última a tomar banho era a criança, na mesma água. Já entendeu porque o índice de mortalidade era grande? Né? Não havia espaços separados para as crianças. Então, com as pestes que foram dizimando muitas pessoas, começou a haver uma grande movimentação dos sanitaristas e dos higienistas para poder modificar o hábito das famílias para que pudessem se proteger de tantas mortes. Tão interessante pensar isso, e começou a se modificar essas práticas que a gente acha que é tão habitual, né? Chuveiro, banheiro separado da casa, começou. É diferente de hoje, a gente tem suíte, né? Então foram feitas várias mudanças ao longo do tempo na conformação física de uma casa que abrigava uma família. Então, criança, adulto, tudo convivia no mesmo espaço. Não havia separação, como hoje a gente tem. Quarto, sala, corredor. Antigamente, para você chegar em um determinado quarto, passava por dentro de outros quartos. Portas, também um advento de mudança. Até que apareceu o corredor. Você poderia entrar numa casa, passar pelo corredor e não entrar nos quartos. Isso é um desenvolvimento, isso é uma evolução, é um progresso arquitetônico. Então, quantos séculos levamos para poder dar continente para uma família? Era difícil para uma criança entender quem era a família dela, porque estava tudo muito junto e misturado. Então, para se ter um grupo familiar, para a criança poder entender quem é que toma conta dela, isso levou tempo. As crianças passaram a ter escolas a partir de 1800. Porque antes de 1800 não tinha escola. Eram tutores, preceptores que davam aulas particulares para as crianças, as famílias que tinham dinheiro para pagar esses preceptores. As crianças eram mão de obra. Com o crescimento e desenvolvimento da agricultura, as crianças trabalhavam com seus pais, por exemplo. Aqui no Nordeste a gente ainda tem essas histórias. Então, criança ficou sendo visto como algo importante porque as crianças seriam mão de obra nas famílias. E sendo mão de obra, aumentava a produção e maior tempo de sobrevivência das famílias. Então, até se compreender a importância da criança do ponto de vista afetivo, levamos tempo para chegar nesse lugar. Então, a gente, para poder ter um olhar sobre a nossa família, a gente precisa ver o contexto no qual a minha família chegou nessa encarnação. Não é o contexto da sua avó, não é o contexto do seu bisavô, são contextos completamente diferentes. Principalmente nós brasileiros que somos filhos de imigrantes. Todos nós temos imigrantes nas nossas raízes. Todos nós temos escravos nas nossas raízes, índios, africanos. É diferente de um grupo europeu muito mais antigo do que nós, cujos ascendentes têm uma origem mais harmônica, mas nós somos muito misturados. Então, nós temos energeticamente, hereditariamente, espiritualmente, muitas raízes culturais diferentes. Então, para falar de família e afetividade, a gente tem que ter esse olhar. Compreender como é que foi o berço cultural dos meus pais, dos meus avós, para eu compreender o modo de se comportar. Então, quando a gente começa a olhar desse jeito, amplia-se. Então, expressão afetiva, dar beijo em público, isso é muito novo.
Então, quando você olha para os seus pais, para os seus avós, mas eles não se beijavam, não se abraçavam, isso é uma coisa muito nova. Só que a gente tem um olhar para essas diferenças culturais em que a gente já vai fazendo classificações de ama pouco ou ama muito. Como se o amor pudesse ser medido por essas expressões. Então, imagina como é que é para um espírito reencarnante de uma época em que eu expressar o afeto é de uma maneira muito mais restritiva e reencarnar no século 21, em que nós estamos com uma abertura, uma facilidade para a gente se expressar afetivamente, criamos emojis para poder expressar o que a gente está sentindo, e ainda dá confusão, que às vezes a gente bota o emoji errado para a frase. Então, quando a gente vai entendendo isso, não é tão simples assim para nós que somos reencarnantes de séculos atrás, entrarmos num novo berço cultural, já de coração aberto para absorver o que esse tempo me convoca. Então, a afetividade é algo muito rico e ela conta, a expressão da afetividade conta da evolução de um grupo. O quanto esse grupo tem abertura, flexibilidade para poder expressar seus sentimentos. Então a gente entende pessoas com pouca expressão dos sentimentos, como se fosse uma pessoa mais fechada, ou talvez que não ama, e as pessoas muito expressivas, as que amam mais. E a gente precisa começar a compreender, isso é uma medida arbitrária. Como é que a gente pode perceber se alguém me ama ou não? Seria tão somente pela expressão? Então, a gente precisa ampliar. E os dados históricos, embora eu não tenha estudos históricos para poder fundamentar isso, mas eu intuo que sim, que a história pode nos ajudar a dar contexto e compreender o que aconteceu com a minha família e poder entender que eu, que sou um reencarnante atual do século XX, aqui o povo é do 21, trago comigo as dores, as conquistas, as alegrias dos séculos atrás. Quando alguém reencarna, ela não começa do zero, ela traz um patrimônio afetivo, cultural, social, de todas essas experiências antigas. E bastam pequenos eventos no momento que a gente traz à luz todas essas experiências antigas, minhas e dos meus ancestrais. Nós estamos vinculados espiritualmente. Então a gente precisa começar a entender que as nossas raízes vêm de muito longe. E o que isso muda para a gente? Né? Que é o olhar que o Espiritismo traz para a gente. Isso muda muita coisa. Porque eu posso, com esse olhar mais curto, entrar num caminho de muito sofrimento. Começar a achar que eu não recebi amor, começar a achar que eu não recebi afeto, começar a achar que eu não pertenço a essa família, porque eu estou usando um critério do século 21, de 2023, para poder avaliar pessoas que nasceram há um século atrás, com outros valores, outras experiências e assim por diante. Então, por exemplo, no século XVIII, que é o chamado século das luzes, a gente teve Revolução Francesa, a gente teve Inconfidência Mineira, nós tivemos Revolução Industrial, uma mudança mundial. Quem é do século XX passou pelas guerras mundiais. Esses acontecimentos históricos transformam corações, ferem corações, modifica a maneira de a gente se relacionar, modifica a maneira de a gente lidar com dinheiro, com objetos, com pessoas, com afetos. Se você é filho de alguém que passou pela guerra mundial, se você é neto de alguém que passou pela guerra mundial, a maneira dessa pessoa expressar afeto não é pelo beijinho e abraço, é por critérios de sobrevivência, por exemplo. Porque sobreviver era fundamental. Então, quais os valores presentes num grupo que passou por essas adversidades? São completamente diferentes de nós, que nem passamos por esse medo, por esse susto. Né? Eu me lembro, já contei isso inúmeras vezes. Quando eu era criança, meu pai passou pelas duas grandes guerras mundiais.
Ele era imigrante, passou pelas dificuldades naturais. Então, o tempo todo, quando a gente sentava na mesa, era sagrado, ninguém podia falar. Comer era algo raro. Quem passa pela guerra mundial, comer é raro. Então, a gente não podia fazer bagunça na hora do almoço. Imagina 5 filhos. Impossível. Então, era embaixo da mesa, para o meu pai não ver, implicância, eu tirava o prato do outro, dava piscão e tal. Quando ele levantava na mesa, aí sim, a gente almoçava para valer. Mas aquele momento solene, e dentro desse momento solene nós não podíamos não comer e não podíamos deixar nada no prato. Então, veja, isso para ele era a expressão máxima de amor e de proteção e de segurança. Nós que somos do século XX, nascidos tão cedinho, eu em 64, não conseguia compreender tanta rigidez. Hoje, quando eu olho o contexto, compreendo a rigidez. E posso amá-lo na rigidez. E posso agradecê-lo pela rigidez. Então, entende a diferença que dá quando a gente vê contexto? Então, o Espiritismo dá para nós isso. Contexto espiritual para as circunstâncias. E aí eu me lembrei de não dá tempo, rapidinho. Eu me lembrei aqui de uma crônica que eu li do Rubem Alves. Alguém falou do Rubem Alves hoje? Essa crônica chama-se Esquecer. O Rubem Alves desenvolve a ideia que a gente precisa esquecer para lembrar. Ele diz o seguinte, que um amigo dele comprou uma casa nos Estados Unidos. Vocês sabem que nos Estados Unidos as paredes não são de alvenaria, né? Tudo de madeira, né? E aí a casa era muito, muito, muito antiga, do outro século, já que eu estou falando de século, de outro século. Aí esse morador novo, que era amigo dele, chegou lá e achou a pintura ruim. Aí eu vou dar uma pintada nessa casa para dar uma melhorada nessas paredes. Mas aí quando ele foi pintar, ele viu que embaixo daquela tinta tinha outra. Ele falou, não, vou dar uma descascada, vai que a tinta de baixo está bacana. Então, a tinta da frente, que era branca, e quando descascou, tinha rosa. Aí descascou, tinha tinta azul. Aí descascou, tinha tinta creme. Aí ele continuou na brincadeira. Creme. Quando ele descascou a última demão de tinta, tinha uma madeira linda, que se chama pinho de riga. Com aqueles desenhos que pinho de riga tem. E aí ele não passou mais tinta nenhuma. E aí o Rubem Alves pega essa pérola e diz, nós somos esse pinho de riga. Precioso. Mas que quando a gente chega numa família, vão pintando a gente. Professor pinta, mãe pinta, pai pinta, cultura pinta, valores contemporâneos pintam, né? Você tem que ser um homem de sucesso, você tem que ser próspero, né? Você tem que ser educado, você tem que ser bonzinho, você tem que ser bacana. E aí ele vai dizendo que o pincel é a fala das pessoas e que a tinta são as palavras. Quantas palavras a gente tem decorado, né? Você isso, você aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo, né? Ser bom é isso, ser mal é aquilo. E aí o Rubem Alves vai defendendo a ideia de que para a gente ser feliz, para a gente saber quem a gente é, precisamos descascar tudo que é demão que colocaram na gente e a gente se encontrar com esse eu mais real. Então, eu me lembrei dessa crônica dele porque eu pensei, nossa, será que a gente consegue olhar para a nossa família e ver o pinho de riga que cada um é? Será que eu posso me encontrar com o pinho de riga que a minha mãe é, que meu pai é, que eu sou, que meus irmãos são? Somos espíritos milenares com tanta tinta, meu Deus, e que a gente reencarna para ir lapidando isso, tirando essas tintas, para a gente deixar brilhar nosso eu divino, essencial, que a gente está em busca disso. Não é à toa que os espíritos falam que nós somos filhos pródigos voltando para casa. Voltando para casa. Para quem de verdade nós somos. Espíritos em progresso, em processo de evolução, de crescimento. Mas nós temos ainda pouca maturidade para poder decidir que tinta eu vou deixar vir. A gente é ingênuo nesse lugar, porque a gente quer tanto pertencer, quer tanto ser amado, que a gente não presta muita atenção.
E daqui a um pouco a gente acaba acreditando que a gente é rosa, azul, branco, creme e assim por diante. Mas quando a gente desencarna, aí a gente tem menos pressão externa no sentido dos requisitos da vida material e temos mais tempo. Eu sempre falo que não vai rolar hortifruti no mundo espiritual, né? Não rola supermercado, então a gente vai ter que olhar para a gente, não tem jeito. Nesse encontro com a gente pode escolher se encontrar com essa parte mais essencial e descobrirmos as pérolas que somos, né? Essa beleza interna que nós somos. Então, com tudo isso eu estou querendo dizer, nesse meu tempinho aqui exíguo, que a gente tem a possibilidade de olhar para nós e para a nossa experiência afetiva, familiar, nesse entendimento de contexto, mas ocupados em perceber que nós somos muito mais do que tudo isso, mas esses contextos constituem a pessoas que nós somos e a maneira como a gente expressa e vivencia os afetos que a gente constrói. Então, nós precisamos começar a olhar para o contemporâneo, que é o tema do nosso encontro, que é a contemporaneidade. Não dá para a gente sair do contemporâneo. Nós nascemos nele, estamos nele. Mas eu tenho algum nível de liberdade, mesmo que seja um grau pequeno, de colocar em questão os valores contemporâneos e escolher quais deles farão parte do meu processo de convivência familiar. Porque são tintas, não é? Quais as que eu vou escolher? Então, eu posso me afastar o suficiente? Será que existe essa possibilidade? De eu não deixar que coloquem tintas sobre? Será que existe a possibilidade de eu questionar tantos valores contemporâneos e poder firmar aqueles que me mantêm com os meus valores autênticos em ação, na minha convivência junto com os outros? Então, isso é um trabalho que a gente precisa fazer com as crianças. Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa e vendo como eram as famílias nos séculos anteriores, eu pensei, nossa, então existe um critério para a gente ver a evolução das famílias, que é o modo como a gente veio e ainda cuida das crianças. O modo como a gente cuida das crianças fala da nossa evolução moral, social, afetiva, ou tudo mais que a gente quiser avaliar. Então, nós estamos vindo, não faz tanto tempo assim, de 5 séculos atrás, né, século XVI, a gente começou a perceber que criança existe. Não faz tanto tempo assim que começamos a entender que crianças precisam de escola, de metodologia, de pediatras, de assistentes, que nos ajudem a olhar a criança com suas características próprias, que é diferente dos adultos. E aí eu ainda fui caminhando, aí minha cabeça foi a mil. Se através do modo como uma sociedade cuida das crianças, protege, está cuidando dos adultos futuros, revela o grau de evolução de crescimento de uma sociedade, de um grupo. O modo como a gente cuida da nossa criança interior também. Então, nós somos crianças no nosso coração, porque a criança que eu fui, o jovem que eu fui, continua morando no meu coração, tanto quanto esses espíritos que habitam corpos de crianças temporariamente. O modo como eu cuido das crianças fala dos valores atuais e contemporâneos que eu estou fazendo valer. Mas o modo como eu cuido da criança que está no meu coração também. Porque aquele adulto que não pode cuidar da sua criança ainda, da sua criança interior, se torna duro, incompassivo, com pouca capacidade de compreensão com as fragilidades humanas. Porque a parte interior da gente, da nossa criança, é a nossa parte vulnerável. O quanto eu estou disponível para olhar para a minha parte vulnerável e proteger, cuidar, curar e enfrentar tudo que uma criança precisa. E toda criança precisa de proteção, não é? Nós somos responsáveis pelos adultos que vão compor a nossa sociedade do futuro. E nós seremos os idosos dessa sociedade que a gente hoje está cuidando. Então, não é interessante esse fluxo? As crianças que nós fomos ontem, o adulto que nós somos hoje, os idosos que seremos amanhã.
Então, somos nós os responsáveis em cuidar desse mundo que vai receber a nossa velhice. Então, olha como é que tudo está interligado. Como é que a gente cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos e dos nossos idosos, fala de como a gente vai ser cuidado também. Então, sair do lugar da queixa, da reclamação e a gente começar a agir. Que valores vão reger as famílias às quais a gente convive? Nós temos tido bastante ajuda dos espíritos nesse momento de transformação das famílias, para que a gente possa instaurar diálogos mais autênticos, mais verdadeiros das nossas famílias, saindo das aparências e procurar relações mais reais. E já me encaminhando aqui para o fim, não é? Tem isso? Tem 5 minutos? Tem 5 minutos? Mais ou menos, não é? É que eu estou contando, Para a gente poder olhar para essa renovação de valores, a gente precisa sair desse lugar de reclamação, que a gente reclama muito, né? O mundo como está hoje, as famílias como estão hoje, a gente precisa ter esse olhar mais alongado para as famílias. As famílias estão tentando acompanhar as inúmeras transformações que estão acontecendo. As inúmeras transformações que estão acontecendo nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, né? Então, esse momento de transformação de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração implica necessariamente numa reformulação de valores, que é uma reformulação de modos de conviver e, claro, de expressão do nosso afeto. Então, como a gente quer o nosso mundo daqui a um tempo? Nós queremos um mundo onde o mal não prevaleça, nós queremos um mundo onde o amor tenha mais possibilidade de manifestação, queremos um mundo sem violência, enfim, queremos um mundo com muita coisa boa. Mas para a gente poder entender como a gente chega lá, precisamos dar uma olhadinha de onde a gente está vindo. Nós estamos muito melhores. Mesmo a gente tendo essa sensação que está desarrumado porque as famílias estão tentando se adaptar, porque é muito acelerado. São muitas transformações aceleradas que não dá tempo da gente processar, né? Eu fico brincando com meus filhos sobre revolução tecnológica. Eu vejo as crianças hoje já saem da barriga digitando no celular. Eu fui ter contato com um computador, eu e ele, eu já tinha 25 anos. 25 anos para eu ter uma tela na minha frente, para eu digitar e etc e tal. E olhe lá que eu e o mouse demoramos para nos entender. Um bebê já digita no celular. Já sabe ver fotos, vídeos, músicas. Então, como é que são só? Quantos anos de diferença que tem isso? Não chega a 50. Então, se essa pequena distância de anos, eu falei de distância de séculos, agora estamos falando de distância de anos, já é uma grande transformação, uma grande mudança, nós ainda não temos recursos suficientes para poder acolher e abraçar todas essas demandas. As transformações, por exemplo, que acontecem na área afetivo-sexual, hoje, contemporâneo, eu nunca tive uma aula dessa na faculdade de psicologia. Eu me formei há 30 anos atrás. Então, todos nós estamos aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. É diferente de um tempo, que não faz tanto tempo assim, em que nós tínhamos uma preparação prévia e sabíamos como cuidar dos nossos filhos. Nós estamos com muita dificuldade de cuidar dos nossos filhos. Estamos com pouca orientação. Porque as orientações que vêm de valores materialistas não dão conta das necessidades de ordem espiritual que esses espíritos reencarnantes têm. Esses nossos novos irmãos que estão chegando na Terra agora, chegam com brilhantes inteligências e estão necessitados de aprender sobre o amor, estão necessitados de aprender e acolher no seu coração os valores de ordem espiritual. Então, isso nós temos condição de dar. Nós talvez não tenhamos condição de acompanhar tanta velocidade intelectual. Isso a gente pode deixar com eles. Mas nós precisamos firmar e sustentar os valores espirituais da nova era. E isso a gente só vai poder fazer se a gente de verdade acreditar nisso. Porque o que a massa vai dizendo para a gente é que nós não temos condição de dar conta.
Nós temos sim, mas nós vamos precisar de muita rede de apoio para isso. Muitos grupos de conversa, muitos encontros entre nós para poder pensarmos soluções juntos. Porque elas não estão prontas em lugar algum. São coisas muito novas para a gente poder dizer, faz assim, faz assado. Se a gente olhar para a nossa mãe, eu, no caso, né, olhando para minha mãe, a maioria das nossas mães eram donas de casa. E os pais eram os provedores e estava tudo resolvido, qual o lugar de cada um. Hoje não é assim, nem para mim foi e nem para os meus filhos será. Então é muito diferente a educação de filhos num sistema familiar em transformação, em que nós ainda não temos muita clareza qual é a função de cada um. Tá, ela dá um beijinho para não ficar braba. Já vou fechar. Sim. Então, para a gente poder alcançar esse lugar que a gente está querendo, de acolher os novos que estão chegando, que não são tão novos assim, são eles dos séculos passados que estão chegando, com um grande desenvolvimento intelectual e precisando do nosso acolhimento, do nosso amor. Eu queria lembrar a questão 938 do Livro dos Espíritos, que Kardec comenta sobre a nossa necessidade de amar e ser amado. Significa, todos nós precisamos de amor. Os mais inteligentes também precisam de amor, os mais espertos precisam de amor. Aqueles que têm feridas enormes e que parecem que o mal sobrepõe, também precisam de amor. Todos nós precisamos de amor. A gente acha que a gente deve amar aqueles que merecem ser amados, né? Mas na lei divina não é bem assim, não. Ama e precisa ser amado aqueles que precisam de amor, e todos nós precisamos muito de amor. E para poder a gente se firmar nessa ideia do amor que é para todos nós, eu queria citar aqui rapidinho para vocês uma coisa muito importante que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, em que os Espíritos nos informam que as famílias são formadas por espíritos que têm analogia de gostos, identidade de progresso moral e afeição, ou seja, o nível afetivo da gente nos organiza. Mas Santo Agostinho aqui acrescenta um item: mas nascerão nas nossas famílias espíritos com um grau evolutivo deficitário no nível moral e afetivo, para que junto conosco possam dar um passo no seu progresso. Ou seja, pode não ter tanta afinidade conosco, mas tem afinidade da necessidade conosco. Aliás, esse complicado pode ser a gente também, tá? Estou dizendo que é o outro, só por gentileza. Mas, então, Santo Agostinho está dizendo que tem esse, que se torna uma prova para a família, e que dá à família, se ela dá conta dessa educação, não é? Com êxito, um grau melhor para essa família. E que, quando as provas estiverem muito pesadas, talvez seja indício de término delas. Então eu fico pensando, esses momentos tão difíceis, tão áridos que a gente anda vivendo, está iniciando ou terminando um grande ciclo nosso. Nós estamos em vias de começar uma nova etapa evolutiva nossa, que é a regeneração. Então esse momento vai ser mesmo de muito caos, de muita confusão, de muitas dúvidas. É nesse momento em que a gente precisa fortalecer a nossa fé e a afetividade entre nós. Eu me despedir de vez mesmo. Eu trouxe um pequenino poema da Adélia Prado, uma mineira incrível. Já que eu falei tanto de criança, ela fala, esse poema dela chama-se Orfandade. É um poema em que ela fala do quanto que a gente pode, com alguma memória da infância da gente, se sentir filho de Deus. Ela diz assim: ah, meu Deus, me dá 5 anos, me dá um pé de fedegoso com formiga preta, me dá um Natal e a sua véspera, o ressonar das pessoas no quartinho, ah, e a negrinha fia para eu brincar, me dá uma noite para eu dormir com a minha mãe, com alegria sã e um medo remediável. Me dá a mão, meu Deus, me cura de ser grande. Então, quando ela fala, me cura de ser grande, eu tive assim, tem tudo a ver eu trazer para vocês essa tarde. A gente precisa lembrar que a gente é criança,
que Jesus disse que são os pequeninos que entrarão no reino dos céus. Que vocês possam cuidar das suas crianças hoje e sempre. Muito obrigada. Bom, né? Então, a gente agora vai chamar o nosso amigo Edmilson para falar. Ele está aí? Por favor, Edmilson. Para falar de um trabalho lindo que está sendo realizado no Senegal, com apoio do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, Edmilson vai falar 3 minutos. A minha posição muito ruim, né? 3 minutos. E aí, depois, nós vamos chamar o nosso querido Rafael. Foi um prazer, gente. Até mais. Meu nome é Edmilson Neto, eu sou tenente da reserva do Corpo de Bombeiros. Estava eu de serviço em Jacareí, vai ser rapidinho, viu? Quando recebi um telefonema de um dentista, vai com um amigo meu fazer uma pesquisa no Senegal, tem 100 mil meninos de rua lá. Chegando no Senegal, encontrei a religião muçulmana recrutando crianças para aprender o Alcorão. As daras, que são as escolas, recrutam de famílias paupérrimas no interior do país e nas famílias, comumente. O Senegal é um país muito pobre. Não dá para ter qualquer dimensão do que seja o que acontece lá em relação à nossa realidade aqui. É muito distante, difícil até de comparar. Chegando lá, eu vi muita criança na rua e estava com um pesquisador. Eu era um militar fazendo a segurança da... Bombeiro, né? Bombeiro não tem tanta cancha assim. Se tiver algum bombeiro aí, desculpa, mas bombeiro é mais salvamento, resgate, massagem cardíaca, essa coisa toda. Não é muito de fazer segurança, mas lá estava eu dando uma de herói, assim, acompanhando o cara, fazendo a segurança. O cara desistiu da pesquisa no meio do caminho. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, no quartel, quando a gente sai para atender a ocorrência, a gente volta com a vítima e entrega para o médico. Então, vou fazer o seguinte, me passa aqui o relatório, me passa o tradutor-intérprete, que eu não falava francês, e eu vou traduzir, eu vou fazer a pesquisa. Quando nós voltamos para o Brasil, eu tinha um relatório, e, para resumir, nós criamos uma casa de acolhimento. As crianças fogem dessas daras, porque não suportam ficar ali, criancinhas de 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 18 anos. Elas fogem e povoam o país Senegal. Chegando lá, encontrei isso. Quando voltei para o Brasil, não suportava mais ver aquilo. Vendi minha casa, coloquei meu carro debaixo de uma mangueira e mudei para o Senegal. E fui morar lá 1 ano e montei uma casa de acolhimento. Resumindo, é isso. Nós temos hoje ali, já se fazem 12 anos, nós temos meninos entrando na Universidade de Dakar, prontos para ir para a universidade desses 12 anos, porque eu os peguei com 6. Aí a Fraternidade Sem Fronteira nos encontrou na Pindaíba. Sabe o que é Pindaíba, né? Estava mal pra caramba. Jamais uma plateia dessa para poder falar. Hoje o privilégio de poder vir dividir com vocês a experiência. A Fraternidade nos encontrou num momento muito difícil, nos deu estrutura, gás, ar, e aí conseguimos caminhar e fazendo o nosso trabalho. Nós investimos em educação. Nossos meninos estão saindo das ruas e chegando na Universidade de Dakar. Isso está acontecendo lá no nosso simples e pequeno projeto. Há uma multidão de gente participando disso. Saiba mais entrando lá no www.chemendofutur.org ou no Instagram. Entra aí no Instagram, é agora. Acessa aí. Chemin du Futur Oficial. É francês. Faz biquinho. Chemin du Futur Oficial. Não vai tirar, não. Não, eu acho que eu vou pedir para a organização depois colocar num PowerPoint, não é, os contatos, e projetar na volta do intervalo para que a gente possa ter acesso direitinho, porque como é que fala? Chemin du Futur. Muito bom. Mais um minutinho. Para encerrar, quando o Serasa e o SPC me conhecia bem, foi quando a Fraternidade me encontrou, assim, Ranieri Dias me encontrou, não tinha dinheiro para tomar café. Mas foi um tempo bom. Vocês sabem como é que é essas pegadas de ralar pela vida fora, a gente cresce. Então, é um trabalho muito distante daqui. O Brasil não tem programa
institucional para financiar, é só pela ajuda de gente querida como vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Então, eu vou pedir depois ao Tiago, ao Jajá, para a gente poder fazer no slide, mais tarde botar direitinho, para a gente poder copiar. Mas quem quiser falar com o Edmilson, ele está ali, por favor, depois, no finalzinho, procurá-lo. Então, agora nós vamos chamar o nosso querido companheiro de Niterói, do Rio de Janeiro, Rafael Siqueira, que nos falará sobre o tema Espiritismo, Religião e Fé, perspectiva espírita para a religião contemporânea. Nós vamos fingir que nós temos 25 minutos para ele falar. Boa tarde. Agora o boa tarde espírita. Boa tarde. Senti a vibração e a gente começa com muita alegria. Meus amigos, como é bom estar aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer a Ana Rosa, a Ana Tereza. Para a Ana Tereza eu disse assim, não é que o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, porque eu já estive com ela esse ano fazendo uma parceria e agora ela está me aturando de novo. Quero agradecer ao Espiritismo.net pela oportunidade, escolhendo a pessoa do Jajá, o Jailton Pinheiro, no nome de qual eu cumprimento a todas as pessoas. Quero agradecer aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e, particularmente, quero agradecer a cada um de vocês, porque a razão de ser dos congressos, das palestras, das lives, são vocês. Sintam-se abraçados. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Esse é o meu jeito bem interiorano e ao mesmo tempo bem alegre de reverenciar a doutrina espírita.
dizer, todo mundo que falou aqui falou muito bonito. Que Jesus nos abençoe. E foi embora para o seu lar fazer a comida para os moradores que ela tinha recolhido na rua. Que lição que a gente tira dessa passagem? A vivência da contemporaneidade religiosa é uma vivência de conduta, não apenas de professar o evangelho com os lábios. Gente, subir aqui em cima é até relativamente fácil. Vocês não estão vendo, as minhas pernas ainda tremem. Mas a gente decora as questões, a gente faz curso de oratória, mas a proposta é a vivência na rua, no cotidiano, no ambiente de trabalho, na família. Quando os dias se mostrarem mais difíceis, aí nós seremos religiosos, porque religião é um compromisso de dia a dia, de conduta, as palavras que eu escolho, a forma como eu ajo com as pessoas. E eu aqui tenho que olhar para o relógio, né? Porque uma das Anas aqui, ela fica de vez em quando beijando o ombro da gente, dizendo, está chegando a hora. É o beijinho fraterno. Beijinho no ombro fraterno. Uma primeira perspectiva, então, que eu queria discutir com vocês. Guardemos isso. Paremos com essa competição infrene de quem tem a apologia da verdade. Paremos com essa soberania da verdade, de querermos achar que a verdade está aqui ou está acolá. Quando foram perguntar para o Chico Xavier, Chico, por que o Espiritismo? E ele respondeu, com aquele jeito mineiro, com aquele jeito matreiro, porque o insigne Allan Kardec houve por bem colocar como máxima da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Talvez se ele tivesse colocado fora do Espiritismo não há salvação, eu tivesse ido por um outro caminho. Guardemos isso e aproveitemos os dias da contemporaneidade para nos abraçar, para nos aproximar uns dos outros, para construir pontes ao invés de tantos muros que nós estamos construindo. Mas eu quero trabalhar uma outra perspectiva da religião nos dias da contemporaneidade. E me valho desse livro aqui. Conhece esse livro? Cristianismo e Espiritismo, do, para mim, notável escritor Leon Denis. E aqui não é psicografia, tá, gente? Ele escreveu de próprio punho. É bem certo que ele tinha inspiração dos espíritos mais diversos. E há um capítulo que eu quero ler outro trechinho com vocês. O capítulo 4, que ele intitula A Doutrina Secreta. E olha o que ele nos propõe. Qual a verdadeira doutrina do Cristo? É a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam. É a vida imortal a todos franqueada, e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e pelo amor do próximo. Vejam a perspectiva que Leon Denis traz para a gente. A paternidade universal de Deus. Então Deus é pai apenas de um determinado grupo ou é pai de todos? Pai de todos. É o amor colocado em movimento. É o princípio da fraternidade. A palavra fraternidade, ela vem de frater, que quer dizer irmãos. E para que a gente possa sair assentado daqui com essa perspectiva da religião contemporânea, Aninha, eu estou me formando em psicologia também. Um dia eu quero ser igual a ela, gente. Estou longe, né? Um dos professores que eu tive a oportunidade de ter aula foi o Roberto Crema, um grande estudioso da linha transpessoal. E ele contando uma experiência de um antropólogo na África. Narra ele que o último dia de trabalhos de um antropólogo na África, ele resolveu propor uma tarefa
para crianças. Quando aquele antropólogo vai numa loja, compra doces, compra guloseimas e vai propor uma atividade com crianças, com jovens, e a atividade era basicamente essa. Ele colocaria uma cesta com essas guloseimas ao final de um caminho e proporia às crianças que depois dele fazer o já, todos iriam correndo. Quem chegasse primeiro apanharia a cesta. Não foi a sua surpresa quando o antropólogo deu o já. Todas as crianças que deveriam competir deram-se as mãos e, correndo de mãos dadas, chegaram ao pote com doces e guloseimas. E o antropólogo chegou. Não foi esse o comando. O comando foi: vocês deveriam competir e o primeiro lugar ganharia tudo. E as crianças responderam: Ubuntu, tio. Eu sou porque nós somos. De que adiantaria um ganhar e todos os outros ficarem com a sensação de serem perdedores? O antropólogo então conta que na nossa perspectiva ocidental, nós trazemos as matrizes da competição. Nós trazemos as matrizes de querermos ser os detentores da verdade. Quando a profunda lição que ele tira daquela experiência é: nós somos irmãos, nós podemos nos ajudar, nós temos o grande dever de servir uns aos outros. E como a gente pode apropriar essa experiência narrada por Roberto Crema nos dias atuais? Quando lidarmos com pessoas que têm uma diferente religião da nossa, que expressam a sua fé de uma forma diferente, não julguemos. Entendamos aquela pessoa do jeito que ela é, mas com a compreensão de que todos nós vamos chegar no mesmo lugar, no mesmo pote de balas e guloseimas, chamado amor. Chamado esse princípio que Leon Denis decanta como a doutrina secreta, a paternidade de Deus, o amor universal, a grande fraternidade dos filhos desse Deus maior. Daí, meus amigos, o tempo está caminhando. E eu quero fazer uma proposta com vocês. Aceitam? E agora eu vou copiar um pouco aqui a Ana Rosa. Podemos ficar de pé? Eu queria que vocês relaxassem um pouco. Conseguissem respirar por alguns instantes. E agora mentalizassem nesse Pai que é amor. Nesse Mestre Jesus, que também é amor. Que acolhe as nossas vidas. E se percebam como filhos de Deus. Podem falar interiormente: eu sou filho de Deus. Ele me ama. Ele me aceita do jeito que eu sou. Quem fechou os olhos, agora eu proponho para vocês que olhem para o lado, que olhem para trás, que olhem para frente e percebam, há pessoas do seu lado, pessoas diferentes fisicamente, pessoas que pensam diferente de você, mas pessoas que também são filhas de Deus. E o que eu quero propor é: vá ao encontro dessas pessoas. Quem quiser pode cumprimentar, um abraço, um aperto de mão. Quem se sentir à vontade pode dar um beijo.
filho de Deus nessa plateia, né? Meus amigos, é bom ou não é? O grande exercício da religião contemporânea é nós entendermos que nós temos um caminho de verticalidade que nos leva a Deus, mas nós temos um caminho de horizontalidade que nos leva ao nosso próximo. Esse próximo pode pensar diferente de mim, pode votar diferente de mim, pode ter uma expressão da sexualidade diferente da minha, pode ter uma religião diferente da minha, pode até não ter uma religião, mas ele é nosso próximo. Quando Jesus enunciou o seu evangelho, lá em João capítulo 15, versículo 12, ele nos disse: o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Que nós possamos então sair pelo mundo, a começar pela nossa casa, olhando para o nosso pai. Ah, mas eu tenho uma birra com esse pai. Ele é filho de Deus. Ele fez o melhor para você, a começar por permitir que você nascesse. Isso é religião. Porque religião quer dizer religar-se a Deus. E como eu não me religo a quem criou, sem me religar à criatura, eu preciso fazer esse exercício amplo do amor. E nós passaremos a entender que um dia judeus e muçulmanos vão se abraçar. Por quê, gente? Porque são filhos de um mesmo pai. Os árabes provêm de Ismael, os judeus provêm de Isaac. Isaac e Ismael são ou não são irmãos? As confusões quem criamos somos nós. Um dia as nações do mundo, elas vão estar juntas. Quando a gente pensa em regeneração da humanidade, esse não é um processo externo, esse é um processo interno. O que isso quer dizer? Começa dentro de nós. É por isso que Jesus dizia: o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Quando olharmos então aquele chefe difícil, exerça a religião ali. Se não fosse o chefe, eu não teria o meu trabalho. Quando olhar para aquele funcionário difícil, exerça a religião ali. Se não fosse o funcionário, quem faria o serviço? E para a gente terminar as nossas reflexões, tem mais 5 minutos? 3 minutos. Eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês aqui. Eu sou obediente no que tange essa questão dos horários, e o que tiver a mais a gente conversa aqui na nossa roda de conversa. Levemos essa inspiração para os nossos lares, para as nossas vidas, levemos essa inspiração porque nós podemos, nós queremos e com a força do alto nós transformaremos o mundo. Muito obrigado. Vai projetar? Antes da gente começar a nossa roda de conversa, todos os momentos são especiais, não é verdade? Todos os momentos são especiais. Desde que a gente chegou aqui, desde que a gente está podendo encontrar as pessoas. Mas a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nem todos temos as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades. E nem sempre nós vamos ter outras oportunidades como essa que nós estamos tendo nesse momento. Então, eu estou um pouco emocionada, porque há 15 dias atrás eu estava no Paraná e nós estávamos numa reunião com o Brasil inteiro para trabalhar os 40 anos do ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para quem não conhece, é toda uma metodologia de trabalho
criada, né, pela FEB, e ela surge para o estudo da doutrina espírita a partir de uma recomendação de Kardec, a partir de uma psicografia da Cecília Paiva, em 1976, pelo querido Ângelo Agarou. E, nesse momento, foi recebida, hoje aqui no Congresso, foi recebida uma mensagem de Ângelo Agarou. Então, nós vamos ouvir essa mensagem recebida, e eu acho muito significativo que, quando se comemora 40 anos de ESG, de estudo sistematizado da doutrina espírita, quando nós estamos falando dos problemas da atualidade, seja ele que venha nos lembrar, seja ele que venha aqui nos trazer essa mensagem no dia de hoje. Então, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para saber o que nós que estamos aqui, quem está em casa ouvindo, está sendo chamado. A hora e o momento. Eu vou acompanhar pelo telão, tá bom? Meus amigos e amigas, o mundo se agita, e em todos os seus polos, crises de todas as montas, perpassa a nossa decrépita civilização. E não raras vezes, o homem atento ao momento, lança... Deixa eu passar para cá para ficar mais fácil para o público. Pronto. E não raras vezes, o homem atento ao momento, lança um olhar pessimista para o horizonte, frente às agruras e desafios que vivencia. Cansado e muitas vezes enfadados pelas grandes conquistas do seu tempo, o homem se assemelha a uma criança que, após se distrair com seus brinquedos, abandona-os à própria sorte. Entediada, lança o olhar ao entorno e busca de novidades e distrações. Nesta hora, muitos se questionam: qual é o sentido da existência? Qual o devir? Se as filosofias do século XX, amarguradas em si mesmas, entregavam taças de fel aos homens e com um sorriso cínico diziam-lhes sobre o nada e o acaso, as vozes longínquas do passado alcançam-nos, como uma harmonia de um coro regido por Handel, falam-nos de que a vida tem um propósito supremo, que leis soberanas nos guiam à felicidade. Mesmo assim, a humanidade parece-nos hoje um narciso, evocando em seu espelho todo o transbordar de suas paixões, que fecunda o solo fétido onde ele está preso. O hedonismo, o egoísmo e as vaidades nos escravizam, e com isso há um vazio tácito que atemoriza a nossa civilização. Eis o momento e a hora que vivemos. O que pode o Espiritismo apresentar ao homem dessa hora? Eu vou perguntar novamente. O que pode o Espiritismo apresentar ao homem dessa hora? Pois bem, o Espiritismo, bem compreendido em sua essência, é um convite à harmonia. Nele, espírito e matéria, vida e morte não são mais forças que se chocam, mas, pelo contrário, se fundem para impulsionar o progresso e a virtude. Espiritismo, doutrina que nos apresenta de maneira clara as grandes verdades da existência. Nele, não mais somos corpos à mercê da casualidade biológica, mas espíritos autônomos e livres. Nele, não mais viajantes, vagantes, aguardando o túmulo, mas espíritos herdeiros do universo, rumando para a casa do Pai. Ó homens, ó meus irmãos, a existência com suas agruras e espinhos é fonte suprema de aprendizado na escola do progresso. Crede-me, ela vos prepara de vida em vida para a felicidade que a existência terrestre não é capaz de nos dar. Se o momento nos impõe desafios, o futuro sopra-nos alvorada nova, cheia de luz e esperança. Sejamos, pois, espíritas que somos, portadores da boa nova de esperança e verdade. Levemos pelo exemplo e vivência as claridades da sua mensagem, balsamizando as dores, reerguendo o ânimo, alimentando aos que têm fome. Conosco, muitos espíritos e espíritas
enviam-vos o ósculo de estímulo e fraternidade, Angel Aguarô. Então, a gente, nesse momento, eleva o nosso pensamento em agradecimento aos espíritos espíritas que estão aqui. O ósculo é um beijo, que estão depositando esse beijo espiritual sobre as nossas cabeças, para que nós possamos sair daqui hoje renovados, para levar essa doutrina espírita, essa boa nova, para que essa contemporaneidade tenha essa cor de espiritismo, cor de bom ânimo, cor de alegria, cor de felicidade, não é isso? Ah, que gratidão, né? Agora, me diz como é que a gente continua uma discussão depois disso. Tiago, como é que a gente faz? Então, eu vou pedir para vocês botarem a mãozinha no coração, a gente vai guardar essa emoção. E eu vou pedir a Ana e ao Rafael para trazerem para a gente, nesses minutos que nós ainda temos, nós temos 15 minutinhos, 20 minutinhos, qual é a impressão que vocês têm dessa mensagem em relação à família, em relação à religião? O que vocês acham que os espíritos quiseram trazer para a gente hoje, aqui, trazendo essa mensagem? Começa pelo Rafael. Ah, tá, claro. Assim não vale, né, gente? Se tem uma coisa que eu prezo é que as damas falem primeiro. Mas já que ela me passou, a gente começa. Eu vejo essa fala de Angel Aguarô como uma mensagem de muita esperança. Porque quando a gente olha os cristãos, os espíritas da atualidade, parece que um morbo está se abatendo sobre nós. A gente está perdendo um pouco do vício, um pouco do bom ânimo, mas a mensagem é uma mensagem de estímulo, uma mensagem de que a gente reúna as nossas forças e siga em frente. Nós teremos obstáculos, nós teremos adversidades, mas a gente tem ao nosso lado benfeitores espirituais. A gente tem Jesus guiando o barco das nossas existências. Então a gente deve se fiar nas promessas de Jesus, que nos trouxe o sermão do monte, as bem-aventuranças, nas promessas de Jesus que disse que ficaria conosco por toda a eternidade. Nas promessas de Jesus que nos prometeu um consolador e que enviou os espíritos dos céus, que trouxeram a codificação espírita, tendo como codificador Allan Kardec. Então, Angel Aguarô, eu acho que reúne as vozes da espiritualidade e diz: ó vós, corações cansados, ó vós, corações atormentados, não vos deixem abater, porque Jesus ainda prossegue de passo a passo com cada um de vocês, conhecendo as dores, conhecendo aquele dia que a gente parece que vai desistir, conhecendo os problemas da família, mas permanecendo ao nosso lado, nos carregando no colo, porque nós estamos sob as bênçãos do alto e caminhando pela luz do Evangelho. Eu tenho um monte de coleção de conversa no Uber. Essa semana, não me lembro como é que a gente chegou nessa conversa, mas ele estava muito combalido, sabe? Falando o motorista do Uber. Eu tenho um monte de história. Acho que eu vou fazer um livro só com conversa do Uber. E ele muito combalido, falando desse mundo que, olha, minha senhora, aí ele me mostrava as pessoas na rua. Homens com cabelo comprido, mulheres, sei lá, vestidas de uma outra maneira. Ele querendo mostrar assim, está tudo trocado, está tudo confuso, né? E aí ele foi falando das dificuldades inúmeras que nós estamos vivendo, tá? Quando nós estávamos já no meio do caminho, a senhora não acha, depois dele falar isso tudo, ele falou, eu fui deixando ele falar, assim, nossa, esse homem está precisando falar mesmo. E ele falou, eu falei, a senhora não acha? E eu disse, olha, eu até acho, mas eu tenho uma impressão que o que está acontecendo com o mundo é uma transformação, sabe?
eu estou entendendo que está difícil, mas isso é uma transformação que está acontecendo. Ele parou o carro e disse, sério, me deu até uma ponta de esperança, fala mais. Foi muito engraçado. Me deu uma ponta de esperança, fala mais. Como é que eu posso? A senhora pode ficar com o meu telefone? Grava uns áudios. Eu falei, não. Quase, ele nem sabia qual era a terapia. Eu falei para ele, não, eu tenho um canal no YouTube, você pode ver minhas palestras, mas olha, acredita, nós estamos em transformação. Se você sentiu uma ponta de esperança, essa verdade já está em você. Você nem rejeitou essa frase que eu te disse. Então, quando você estava falando que a religião é aqui e agora, é isso. Quando a gente tem essa verdade tão clara no coração, um diálogo no Uber sai. Quando você está tomando um café. Não estou dizendo que a gente é perfeito. Mas isso é muito verdadeiro para mim. Eu não tenho dúvida alguma que a gente está em transformação. Então, quando vem um irmão desse dizer para a gente, força, a gente sabe que está difícil, vocês não estão sozinhos, é para a gente não titubear em ter o ESD na casa da gente, não titubear de ter encontros de evangelização, conversas diferentes na sua casa, a sua prece matinal ou de noite, quando você vai dormir, seja lá o que for. Não duvide, não ponha nenhuma dúvida entre você e o auxílio divino, que é abundante. Mas se você colocar a dúvida no meio, pronto, já fica mais difícil de te ajudar. Não é que a ajuda continua, mas você vai senti-la com mais dificuldade. Por isso que eu falei aqui no início, para a gente sentir esse ambiente espiritual que a gente está aqui hoje à tarde sim, recebendo. Esses momentos, a espiritualidade aproveita para curar, para trazer para a gente ideias, intuições que a gente não corre, não consegue escutar. Então é para a gente, né, firmar. Então acho que é isso que eu posso completar aí. Eu acho que a gente hoje, né, nessa mesa tão informal e tão, né, mesa de casa, né, que a gente está sentado nessa sala, né, a gente pode, todos nós, tirar um pouquinho da poesia de tudo que foi dito aqui hoje, né? Desde as palavras, desde a gente imaginar um coro, né? Desde a Adélia Prado, Rubem Alves, né? E são tantas músicas e tanta coisa. E a gente pensar que isso tudo é espiritualidade. Espiritualidade não é só estar sentado externamente numa atitude de oração, ou de estudo, ou de leitura, né? A espiritualidade, ela é recheada de alegria, ela é recheada de sorrisos, ela é recheada de respeito, né? Se brinca, mas com respeito. Ela é recheada de afeto. Então, nós espíritas, talvez estejamos vivendo um momento muito lindo mesmo, onde nós já amadurecemos enquanto estudantes do espiritismo, enquanto convivência fraterna dentro das nossas casas espíritas, ou da nossa sala virtual, né? Ou do nosso culto, nosso evangelho no lar. Nós estamos vivendo já um momento em que nós amadurecemos, onde a espiritualidade ela pode transbordar de nós. Então, eu acho que essa experiência que todos nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui hoje, nesse momento, é uma experiência de transcendência, onde a gente pode olhar para o outro, onde a gente pode olhar para os nossos pais, para a nossa infância, onde a gente pode olhar para a nossa vivência religiosa e onde a gente pode ouvir. Olha só, imagina, se a gente sair daqui e dizer assim, não, hoje de tarde falaram 2 palestrantes e teve a mensagem de um espírito que desencarnou, uma pessoa que morreu em 1932. Vocês vão sair daqui e vão sair contando isso no trabalho de vocês amanhã, né? Segunda-feira. Então, olha só, que coisa totalmente fora para o mundo, mas totalmente verdadeira e possível para nós. Nós estamos vivendo uma experiência transcendente nesse momento. Então, eu acho que a gente tem que, né, ter esse olhar, saber aproveitar, né, e ter essa alegria, né, muito grande. Mas eu queria, sim, saber de vocês, como é que vocês recomendam? Vou fazer a pergunta que vocês gostariam de fazer. Vou fazer a pergunta, chegou aqui para mim a pergunta que vocês queriam fazer. Como é que vocês recomendam para todos nós que estamos aqui
que a gente possa exercer nesse momento essa nossa espiritualidade, ser espírita, né, com uma dica prática. A gente vai sair daqui de uma dica prática, uma espiritualidade mais suave, mais feliz. Como é que vocês recomendam para a gente? E vocês são quentes. Vocês, olha só, não é? A gente não quer saber? A gente quer saber, tem que entregar o ouro para a gente. Como é que vocês, o que vocês dizem para a gente? As damas, começa as damas. Ultimamente, vocês vão escutar o Alexander amanhã, né? Então, está chegando já na academia, com a graça de Deus, os assuntos sobre espiritualidade. Se eu não me engano, é na PUC de Goiás que já estão estudando mediunidade e a diferença entre o diálogo na mesa mediúnica e o diálogo psicoterápico. Muito interessante os artigos que eles estão produzindo. Então, a gente está chegando num momento, ainda bem, e que chegue cada vez mais pleno, em que a gente entende que a espiritualidade é uma dimensão da existência, ou seja, não é nada separado. Assim como a gente tem a dimensão corpórea, a gente tem também a dimensão espiritual da sua vida. Então, quando a gente fala espiritualidade, é um termo que tem muitas significações, tá? Não vou pegar nesse significado, tem muitos outros significados. É uma semântica intensa, mas pensando assim, como é que é a gente ser espírita no seu dia a dia, como é que é você praticar, como é que é você... Primeira coisa é entender que isso não se separa, mas que ser qualquer coisa é uma construção. Não tem um dia que eu vou ser espírita do jeito X. É uma construção, é todo dia, é todo momento. Os conhecimentos espirituais nos auxiliam a lidar com a vida corpórea melhor. É como se a gente escolhesse andar no deserto, a gente pode andar no deserto com cantil de água ou sem cantil. Então, porque nós estamos atravessando um grande deserto existencial, é verdade. Mas nós podemos atravessar com um grande recurso que é a água do conhecimento. Se você quiser abrir mão dessa água do conhecimento, ok, vai ficar mais difícil, não é? Porque quando a gente tem o olhar que o Espiritismo traz, a gente tem uma perspectiva, a gente tem um olhar para o horizonte. O que isso significa? É quando a gente entende que tudo que a gente está experienciando tem um para quê, nos dirige para algum lugar. Porque o modo de viver contemporâneo faz a gente olhar só para aqui. É um olhar muito encurtado para as coisas. É imediato. Então, como é que a gente vai plantar? Não plantaríamos tâmaras, né, que leva mais de 100 anos para florir. Porque a gente só quer plantar e agir naquilo que me der respostas aqui, agora. Quando a gente começa a entender a perspectiva espiritual, tudo que você está fazendo, tudo que você está sendo, tudo que você está compartilhando, já é o seu plantio. E isso terá consequências, positivas ou não, dependendo do que você está fazendo. Mas se você faz isso de modo consciente, você pode escolher melhor que sementes, como você vai adubar. E isso muda. A conversa na sua casa muda quando a sua perspectiva é alongada. Né? Então, a gente vai começando a entender, para quem tem crianças, eu agora estou cheio de criança lá em casa. Quem tem criança, é muito melhor, a gente ser vó é muito bom. Porque, oh meu Deus, é um amor leve, é muito bom. Porque eu olho para eles e os vejo como um espírito reencarnante. Velho, está num corpinho de 2 anos, mas quer mandar, quer isso, quer aquilo outro, me olha de cima. Tem um monte de comportamentos que eu estou vendo. Aquele espírito velho através do olhar. Então, a minha conversa com ele é outra. É criança, converso com uma criança, mas meu assunto é velho. Então, a gente vai entendendo. Eu sou espírito, ele também, ela também. Estamos todos em processo evolutivo. Então, eu diria, ser espírita não se separa de quem você é em momento algum da sua vida, das coisas mais simples ou mais complexas. Rafael, só para você... Vocês querem ver a diferença entre um terapeuta e o médico?
terapeuta diz assim: se vocês quiserem atravessar o deserto com a água do conhecimento, é bom. Mas se vocês quiserem ir sem, também pode, mas é mais difícil. Aí o médico diz assim: uso interno, leve água para atravessar o deserto. Pum! Acabou. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o terapeuta e o médico usaram duas formas de expressão. Qual que vocês preferem? Sem fazer comparações aqui agora. Por que eu fiz essa pergunta? Quando eu vinha para cá hoje, atravessando ali a ponte Rio-Niterói, me veio uma inspiração na cabeça. Meu filho, fale sobre gentileza. E eu perguntei, por que gentileza? Eu vou falar sobre religião contemporânea. Pois muito bem, fale sobre gentileza. E eu estou até agora perguntando por que eu tenho que falar sobre gentileza. E agora eu sei a resposta. Porque ela fez essa pequena provocação. A gente tem várias formas de falar a mesma coisa. Para saber se a gente age ou não com espiritualidade, é saber se a gente foi gentil ou não. Porque a espiritualidade em nós não é apenas um contato com os espirituais, com os espíritos, mas é um modus vivendi. Guardem isso. É uma forma de viver a vida, é uma forma de se relacionar com as pessoas, é uma forma de enfrentar os problemas com espiritualidade, com gentileza ou sempre turrão, sempre reclamão, sempre autoritário. Tudo que nós formos fazer, façamos com gentileza. Gentileza. Os aplausos são sempre para Jesus e para a voz da minha cabeça, né? Porque pensem, eu não estou comparando o médico com o terapeuta. Eu estou só dizendo que o que você fala para uma pessoa gera repercussões na vida íntima dela. Imagine quando a gente sobe para fazer uma palestra, ou vocês estão conversando uns com os outros. O meu corpo fala, as minhas expressões faciais falam, o meu tom de voz fala. Quando eu ajo com gentileza, até as coisas mais duras ficam suaves. Quando eu ajo com gentileza, até os problemas ficam mais fáceis de ser transpostos. Então, agir com espiritualidade. O Raul Teixeira, uma vez, me disse que a pessoa que tem espiritualidade, a gente conhece até na forma de abrir a porta. Porque quem não tem espiritualidade, bate a porta. Não sabe se tem alguém dormindo, se tem alguém conversando, não sabe se vai atrapalhar o ambiente, mas aquele que já tem o modus vivendi da espiritualidade, ele abre devagarinho, porque ele não quer atrapalhar. Ele abre de mansinho, então que a gente viva a nossa vida de mansinho, com gentileza, percebendo as outras pessoas, sorrindo, porque o nosso sorriso é o mais alto grau de gratidão que nós devemos a Deus que nos deu a vida e ao próximo, que é a nossa oportunidade de reverenciar esse processo religioso que nos faz a cada dia ser pessoas melhores. E para terminar, o benfeitor Emmanuel, se eu errar aqui agora você me corrige, porque eu, para fazer as citações, às vezes eu me equivoco. No livro Nosso Lar, e muitos diriam assim, Rafael, Nosso Lar é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel. Ele nos diz que muito mais do que espiritismo, ou de qualquer ciência, ou de qualquer doutrina religiosa, nós precisamos de espiritualidade. De uma forma de viver mais leve, com gentileza, com afabilidade, com doçura, porque o Evangelho é uma forma de viver o amor. Ele foi falando, foi me vindo tanta coisa na cabeça, você falando, posso interferir no que ele disse? Pode, claro. Pensei várias Com gentileza. coisas. Com gentileza? Pensei muitas coisas assim. Quando você deu esse exemplo, a gente sabe se alguém tem espiritualidade ali com ela, quando ela tem cuidado, não abre a porta, porque a gentileza inclui o outro. Né? Um dia eu vou falar assim. Então, gentileza é isso, tem um outro. Quando é que a gente deixa de ser gentil? Quando a gente não enxerga o outro. Vou dar um exemplo de médico.
só para ir provocar. Fui eu no angiologista. Gente, é porque minha eu sou perna. médica. Eu não estava falando mal dos médicos, não. Estava falando de casa mesmo, de dentro. Eu estava com muita dor na perna. Fui no angiologista. Aí cheguei e tal. Ele fez aquele exame que ele não olha para a gente, mas olha para a perna, né? Olhando para minha perna, passou aquele aparelho. Assim, minha filha, a sua válvula é incompetente. Eu falei, não. Nada meu é incompetente aqui. O que o senhor está... Que isso? A sua válvula. Tem uma válvula que empurra o sangue de volta para o coração. Ele falou que a minha era incompetente. Eu falei, não. Aqui incompetente não tem, não. E ele ficou surpreso, entendeu? Eu tenho que falar o quê, minha filha? Você pode dizer um monte de coisa, que a sua válvula está precisando de ajuda, que existe medicamento para a sua válvula, que tem exercício. Agora, dizer que minha válvula é incompetente não prestou. Não vou tomar nem esse remédio, só vai passar aí que eu já estou com raiva, estou muito brava. Essa brincadeira foi verdade, viu, gente? Foi verdade mesmo. Mas essa brincadeira quer dizer, faltou gentileza. Vocês vão, mas ela é exigente, né? Pois é. É porque na gentileza, ele estava falando para quem quando ele falou da minha válvula incompetente? Talvez ele estivesse falando para algum outro tipo de pessoa que entende de válvula. Eu não entendo, nem sabia que tinha válvula na minha perna, que dirá que tem incompetência ou competência para alguma coisa. Então, eu, sem ser muito metida, mas lá na França, tem um caminho que diz que é o caminho da Maria Madalena. Dizem que ela fez uma gruta e que ela morou nessa gruta há muito tempo, que pregava e tal. E no caminho para essa gruta tem as bem-aventuranças nas paredes. E em francês, bem-aventurados os mansos é bem-aventurados os doces. Bem-aventurados os doces porque eles herdarão a terra. Então, quando você fala de gentileza, é que quando a gente fala doce, não é melado, é doce. Porque melado enjoa, também não dá. Gentil alcança o coração. Então, quando a gente lembra daquela passagem que Jesus partiu o pão e aqueles dois forasteiros descobriram que era Jesus pelo modo como ele partiu o pão, então é dessa gentileza. E se vocês se lembrarem da infância de vocês, vocês vão se lembrar das pessoas mais queridas pela maneira gentil que elas trataram você enquanto criança. Não são todos os adultos que sabem cuidar de crianças. Não são todos os adultos que sabem se comunicar com as crianças. Porque adulto, para saber falar com criança, tem que ter contato com a criança que mora no coração dele. Assim ele consegue ser gentil com as crianças. Aqueles adultos que souberam conversar com a gente quando a gente era criança, esses são gentis. Então, esses talvez possam ser a referência para a gente de maior nível de espiritualidade. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas a Seja gente... doce, seja doce. Daqui a pouco, a gente... Olha, infelizmente... Mas eu me lembrei de Meimei, né? Meimei tem uma frase psicografada pelo Chico, né? Uma mensagem que ela diz assim: o primeiro passo para o paraíso é a gentileza. O primeiro passo para o paraíso é a gentileza. Então, eu vou passar a palavra para o Rafael, para a Ana, para eles darem suas últimas palavras neste momento, seu recado. Queria agradecer imensamente a todos vocês que permearam o nosso ambiente com tantas ondas de alegria, de amor, de carinho e de gentileza. E que quando a gente sair daqui, né, a gente for beber uma água, o nosso intervalo, que a gente tenha um ato de gentileza. Escolham alguém, vamos fazer a campanha da gentileza ao final desse bloco. A gente vai escolher alguém e vai ser gentil, né, com aquela pessoa, deliberadamente gentil. Doce, mas não melado, né? Gentil com aquela pessoa. Muito obrigado. Rafael e Ana, por favor. Uma poetisa bastante gentil, que eu tive a oportunidade de conhecer, não fisicamente, mas conhecer a sua literatura, foi Maria Dolores. Uma poetisa baiana que tem páginas lindíssimas.
e talvez poucos conheçam, ela teve uma vida duríssima, uma vida com dificuldades financeiras, dificuldades na família. Ela foi a Chico Xavier algumas vezes e, já desencarnada, ela volta pelas mãos de Chico para nos trazer versos de raríssima beleza e de profunda gentileza. Com um verso de Maria Dolores, um soneto de Maria Dolores, eu quero me despedir de vocês. Onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora, ora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus vos espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Um beijo. Para falar de Jesus tem que ser de pé, tá certo? Eu me esqueci o nome do rapaz do trabalho do Senegal. Quando o Edmilson subiu aqui no nosso palco aqui, ele veio falar o quanto ele ficou tocado com as crianças. Eu fiquei, nossa, tinha tudo a ver com o que eu falei antes. Sabe-se da qualidade moral de uma nação pelo modo como cuida das crianças. E eles, essas crianças, serão os adultos do futuro, são eles que vão transformar esse mundo em mundo de regeneração. Nós precisamos investir nas crianças para ontem, né? Nós já recebemos o que foi possível de quem veio antes de nós. Agora é nossa vez de olhar para elas com gentileza, melado não. Com gentileza. Então, o que eu queria deixar, já que minha conversa hoje foi sobre a família, que vocês possam olhar para os seus familiares com esse olhar de contexto, compreender a origem das suas maneiras de ser, tirando essas tintas que a gente bota de tantas acusações que a gente tem com as nossas famílias, poder olhar o pinho de riga que cada um de nós é, principalmente permitir que as crianças sejam a preciosidade que elas são, mas com a orientação que só a gente pode dar. Então, é isso. Desejo para vocês bons encontros nas famílias de vocês. Obrigada. Mais uma vez a gente agradece. A Ana vai estar agora no estande do CERJ, autografando os livros. E às 18h45 nós estaremos de volta para mais um bloco desse primeiro dia do congresso do 4º Congresso do Espiritismo.net. Obrigada. Muita gentileza no levantar, no caminho, muita gentileza. Uma foto, gente. Espiritismo divino.